Mas esse mês eu quero começar uma série nova. E eu queria ler um texto. Já tem um tempo que eu queria fazer essa série, mas eu sempre sou sensível a ouvir a voz de Deus. Deus gerou no meu coração para a gente começar ela hoje. Gênesis capítulo de número 28. Livro do Gênesis, capítulo de número 28. Livro do Gênesis, capítulo de número 28. Versículo de número 10. Gênesis 28, versículo de número 10. Eu penso que Deus tem os seus meios de falar com a gente. E para cada tempo, para cada hora, para cada período, para cada momento, Deus usa a palavra dele para falar aos nossos corações. Gênesis 28, versículo 10 diz assim: Jacó partiu de Berseba. Partiu de onde? Partiu de onde? E seguiu para Arã. Quando chegou a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: olha o que Deus vai dizer para esse camarada. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de quem? Mas não falou Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o teu avô, e sou o Deus de teu pai, Isaque. Mas não é o meu Deus? Ainda não. Quando você viver os altares que eu tenho, aí eu vou começar a ser o seu Deus. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e eu guardarei por onde quer que você for. Farei que você volte a esta terra, porque não abandonarei até que cumpra tudo aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo e o lugar da cidade que antes se chamava Luz, ele deu o nome. Diga comigo, Betel. Diga mais alto, Betel, casa de Deus. Diga mais uma vez, Betel, casa de Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente darei o dízimo. Levante a mão direita se você pode. Pastor, por que o senhor pede tanto para levantar a mão direita, a mão esquerda? Não sou eu que peço, é a Bíblia que diz, Salmo 135 diz: levantaremos as nossas mãos no santuário da morada dos Altíssimos. Senhor, nós te rendemos graças nessa terça-feira, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem estado conosco.
O Senhor nos trouxe neste culto, nessa terça-feira, para ouvirmos a Tua palavra. Tem gente que veio direto do trabalho, tem gente que veio cansado, sem forças, mas veio, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua voz. Que possamos entender que essa série sobre os altares, que possamos ser confrontados, que precisamos ser moldados, lapidados e nos tornarmos alguém melhor. É o que declaramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus aí? Já que você veio hoje, eu vou falar tudo. Vai que você não vem terça-feira que vem. Mas se você é crente e está entendendo o propósito, você vai vir. Mas se você não vir, você vai ouvir muita coisa hoje. Porque Deus gerou tanta coisa no meu coração aqui hoje. A história de Jacó, sem sombra de dúvidas, é uma das histórias mais empolgantes da Bíblia Sagrada. Jacó é o filho caçula de um casal chamado Isaac e Rebeca. A vida de Jacó é marcada por desafios. A vida de Jacó é marcada por decisões. E o que Deus gerou no meu coração é que nessas próximas 4 terça-feira a gente possa mergulhar nas Sagradas Escrituras, dentro da história desse personagem, e começarmos a entender por que Deus convida Jacó para edificar, para levantar 4. Nada na Bíblia está por acaso. Nada na Bíblia está à toa, aleatório. Tudo que tem nesse livro aqui faz parte de um propósito. Tudo que tem nesse livro aqui serve como edificação para a nossa vida. Lembre-se sempre que Jacó fazia parte da tríade patriarcal: Abraão, Isaac e Jacó. E eu queria começar hoje falando sobre o primeiro altar. Olha o capítulo 28, o versículo 13. Eu li com você. Capítulo 28, versículo 13 do Gênesis. Deus se apresenta para Jacó e diz: eu sou o Deus de Abraão e sou o Deus de Isaac. Mas ele não diz: eu sou o Deus de Jacó. Só que quando você vai para Êxodo, capítulo de número 3, na sarça, quando Deus se apresenta para Moisés, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só que aqui no capítulo 28, versículo 13, Deus se apresenta para ele, pastor Betuel, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Jacó. Ou sou o Deus de Isaac, perdão. E por que ele não está dizendo eu sou o Deus de Jacó? É porque ele está dizendo assim: Jacó, eu ainda não sou o Deus seu. Por quê? Porque para mim se tornar o Deus de Jacó, você precisa passar por alguns ambientes. Você precisa passar pelo Val de Jaboque. Você precisa ter um encontro comigo. Você precisa ter algumas rupturas na sua vida. E eu vou dizer algo para alguém aqui como resposta de Deus. É mais ou menos assim, Chalene. Deus dizendo para Jacó e dizendo assim: Jacó, enquanto você não tiver algumas dores na caminhada, enquanto você não tiver algumas dificuldades, enquanto você não passar por alguns sofrimentos, enquanto você não passar por algumas decepções, você não vai entender como que eu vou agir na sua vida. Para eu ser o Deus de Jacó, eu preciso que você faça algumas rupturas. Eu preciso que você sinta algumas dores na caminhada. Eu preciso que você entenda que foi assim que eu fiz com Abraão, foi assim que eu fiz com Isaac, e é assim que eu vou fazer com você. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: Jacó, enquanto você não tiver um encontro pessoal comigo, não adianta ser neto de crente, não adianta ser filho de crente, se você não tiver altar comigo. O primeiro altar, põe aí para mim, minha filha.
Betel, altar do encontro pessoal com Deus. Diga comigo, altar. Diga mais alto, altar. Encontro pessoal com Deus. A palavra altar, pastor Cleito, no hebraico é misbeah. Misbeia, M-I-S-B-A, misbeia. E sabe o que significa misbeia no hebraico? Lugar de abate. Lugar de sacrifícios. Quer dizer, altar é lugar de abate. Altar é lugar de... Diga mais alto, altar é lugar de... Então diga para alguém aí, altar. Não, desse jeito não. Diga para alguém, pega na mão de alguém e diz, altar é lugar de abate. Diga mais alto, altar é lugar de abate. Está preparado? Não, diga mais alto, está preparado para abater algumas coisas na sua vida hoje? De acordo com Levítico, toda pessoa que acessava o altar, quando Deus vai estabelecer as ofertas, Levítico 1 até o Levítico 5, toda pessoa quando ia oferecer um sacrifício, ela tinha que levar alguma coisa para abater. Ela tinha que levar alguma coisa para ser sacrificada. Um cabrito, um bode, um gado, um animal. Então o altar é lugar de abate. Existem 3 tipos de altar: altar de pedra, altar de bronze e altar de terra. Quantos tipos? Altar de terra, altar de bronze e altar de pedra. Então a ideia de altar, ela está ligada diretamente do seu relacionamento, do meu relacionamento com Deus. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que depois que passa o dilúvio, a arca que Noé tinha construído, aí o texto vai dizer que quando as águas estão abaixando, a arca do Senhor estava sobre o monte Ararat. E a Bíblia diz que quando as águas abaixam, Noé sai da arca com a sua família. Capítulo 8, versículo 20 de Gênesis. A Bíblia diz que a primeira coisa que Noé constrói é um altar. E por que é a primeira coisa que ele fez, pastor? Porque altar fala de sacrifício. Altar fala de gratidão. Altar fala de relacionamento. Dentro da linguagem bíblica, o altar é um lugar de comunhão. É um lugar onde nós construímos um relacionamento com Deus. Então escute o que Deus gerou no meu coração nessa tarde. Deus está convidando essa igreja para nessas próximas 4 terça-feiras subir neste altar. Para quê, pastor? Para que algumas coisas sejam abatidas da nossa vida. Deus vai começar a abater algumas prepotências. Deus vai começar a abater orgulho. Deus vai começar a abater soberba. Deus vai começar a arrancar de nós ambientes que não cabem mais para nós. Deus vai começar a arrancar pessoas de perto de nós que não servem mais para andar conosco. Deus vai te trazer para esse altar e Ele está te convidando. Eu começo com Betel, encontro com Deus, para começar a mudar algumas coisas na sua vida. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite. Deus vai te confrontar nessas terça-feira. Você vai orar. Deus vai confrontar você de madrugada, durante o dia. Deus vai confrontar você para quê, pastor? Para que algumas coisas sejam abatidas no altar. Mas quando você deixar algumas coisas no altar, Deus vai começar a manifestar a glória dele em você. Levanta a mão, porque eu tenho algo do céu para te entregar. Quando você começar a abater algumas coisas na sua vida, Deus vai manifestar a glória dele. Deus vai manifestar a presença dele.
e Ele vai começar a dizer para você: eu sou o Deus do Creito, eu sou o Deus do Betuel, eu sou o Deus da Camila, eu sou o Deus da Bia. Assim Ele vai fazer com você. Vem aqui. Escuta. Você lembra, pastor Cleito, Gênesis 22? Lembra disso? A Bíblia diz que Deus chama Abraão. Deus dá uma ordem: Abraão, pega seu filho, o teu único filho. Qual é o nome dele? Isaac. E leva até o monte. Qual é o nome do monte? Moriá. E lá você oferece sacrifício. Faz um altar para mim lá. Coloca o menino em cima e oferece sacrifício. Lembra da história? A Bíblia diz que Abraão chega no monte. O Isaac não é criança, não. O Isaac já é um rapaz, de acordo com os estudiosos, de 16 a 20 anos. Quando ele está lá em cima, ele amarra o menino. E a Bíblia diz que ele pega o cutelo. Ele levanta a mão. Quando ele vai para imolar o Isaac, a Bíblia diz que o Deus brada do céu e diz: não faça isso, porque eu já preparei uma provisão. Mas escute isso aqui. Deus nunca quis que Isaac morresse. O que Deus queria era matar o Isaac que estava dentro de Abraão. Deus não ia permitir que Isaac morresse. Então escuta o que Deus está falando com você nesse início da minha fala. Todas as vezes que Deus te convidar para o altar, Deus não quer matar o que está lá fora, Deus quer matar o que está aqui dentro. Vou repetir porque alguém precisa entender isso aqui. Todas as vezes que Deus te convidar para vir para o altar, Deus não quer matar o que está lá fora, Deus quer matar o que está dentro de você. Deus quer começar a fazer uma mudança. Mas qual é o problema dos dias de hoje? É que a plataforma, ela projeta o homem. Só que o altar, João Marcos, ele abate o homem. Eu não estou falando disso aqui. Isso aqui é púlpito. Isso aqui é púlpito. O altar que eu estou falando é esse aqui, ó. É aqui, ó. Coração. O problema, Camilinha, é que no palco, na plataforma, a pessoa pode ter muitas coisas, mas somente quem tem altar é que entende que é no altar que ele vai sendo moldado. Somente quem tem altar que o coração dele vai se tornando um coração de servo. É somente quem tem um altar que ele entende que algumas coisas precisam morrer. É somente quem tem altar que consegue entender aquele texto que diz assim: tudo por ele e para ele são todas as coisas. Tem um livro de um pastor, eu até estava lendo ele esses dias. O nome do livro é Menos Palco, Menos Plataforma, Mais Altar. Esse mês de fevereiro Deus vai mover nessa igreja. Ele começou já na ceia. Deus vai mover nessa igreja nesse mês de fevereiro, aonde nós seremos confrontados para que algumas mudanças comecem a acontecer na nossa vida. Agora olhe para mim e escute isso aqui. Jacó tinha tudo para dar certo. O seu avô é Abraão, o pai da fé. É alguém que vivia um relacionamento, pastor Jonathan, íntimo com Deus. Isaac, o seu pai, é o fruto da promessa. É alguém que construiu um altar de comunhão com Deus. Você lembra da história? Abraão tem um filho chamado Isaac. Esse camarada precisava casar. Eu gosto disso aqui, porque Isaac vai casar com Rebeca. Qual o nome dela? Pensa num casamento lindo. Lindo, 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 lindo. É o casamento de Isaac e Rebeca. Muitos casais se inspiram, se espelham no casamento de Isaac e Rebeca. Até porque, se você ler a história,
O casamento de Isaac e Rebeca começa na oração. É por isso que sempre quando eu vou aconselhar um jovem que vai namorar, eu digo para ele: se não começar na oração, nem adianta começar. Porque tudo que não começa na oração não dá certo. É um casal que tem proatividade. Você lembra da história, Nando? Eliezer é o servo de Abraão, lembra disso? Ele vai em busca da esposa do filho de Abraão, para Isaac. Aí no meio do caminho, ele faz uma oração, lembra? Ele faz a oração e diz: eu vou chegar até ali. Se eu pedir água para uma mulher, e ela me der água, e oferecer água para os meus camelos, essa é a esposa para o Isaac. Ele ora o Eliezer. Quando ele chega, tudo vai acontecer conforme a oração que ele fez. E eu gosto desse detalhe, porque a Rebeca faz mais do que pede. Porque o Eliezer só pediu água para ele, mas a Rebeca chega e oferece água para os camelos. Eu tenho uma notícia para te dar aqui essa noite. Todas as vezes que você fizer algo a mais do que te pediram, você vai acessar ambientes proféticos na sua vida. Vou repetir isso aqui para alguém. Todas as vezes que alguém pedir algo para você e você fizer mais do que estão te pedindo, você vai acessar ambientes que você nunca acessou. Eles casam. A Rebeca, Carol. Bom que as duas estão aqui, é bom quando eu falar Carol, as duas olham. A Rebeca, Carol, era estéril, não tem filhos. Aí você vai para o texto. A Bíblia diz, capítulo de número 25, versículo de número 21. A Rebeca é estéril e o Isaac vai orar para que tenha filhos. E eu acho lindo isso aqui, porque o texto diz que ele ora 20 anos para a mulher ter filho. Só que aí Deus decide visitar o ventre de Rebeca. Só que quando Deus decide visitar o ventre de Rebeca, Júnior, Deus vai na contramão, porque ela era estéril. Quando Deus visita, Deus decide mandar 2 logo de uma vez. Aí Deus vai falar para Isaac, isso aqui é profético para nós hoje. Deus disse assim: Isaac, eu estou preparando o seu coração para algo que está sendo gerado no ventre da sua esposa. Pastor, o que é isso? Essa noite Deus está usando a minha boca para liberar uma palavra sobre a vida de alguém aqui. Eu estou preparando o seu coração para algo bom que vai chegar. Tem alguém que recebe isso aqui? Deus está dizendo: eu estou preparando o teu coração, mulher. Eu estou preparando o teu coração, homem, para algo bom que estou mandando para a tua vida. Hoje, Camila, existe chá de revelação. Não existe? Mas essa época aqui não existia, não. Essa época aqui tinha que chamar a parteira. E era só no dia do nascimento que sabia qual era o sexo da criança. Só no dia do nascimento que saberia se era uma ou se era 2. E cá para nós, eu acho que o primeiro chá de revelação quem revelou foi Deus. Porque é Ele que vai falar: no ventre da tua esposa tem 2 homens. É Ele que revela para ela. Aí olha a história. Chega o dia do nascimento. A parteira chega, parto normal. Vai nascer o Esaú. Eu estou no texto, capítulo 25, versículo de número 24, 25 a seguir. Olha o texto. A Bíblia diz que vai nascer o Esaú, ruivo, peludo. Aí eu imagino essa cena, Pamela. A criança nascendo. Vai sair a cabecinha, o tronco, os bracinhos. De repente vai sair nas perninhas. Quando vai sair nas perninhas, que vai olhando para o pezinho, a Bíblia diz que sai uma outra mãozinha segurada no pezinho. A parteira olhou e disse: espera aí, tem um negócio diferente aqui. É por isso, Poliana, que o nome dele, Jacó no hebraico, é Yaakov, que significa aquele que agarra. Porque no nascimento, ele já nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão. Isso aqui me fez pensar em alguma coisa. Jacó é o tipo de pessoa que nasceu pronto para agarrar as oportunidades. Aí eu tenho um negócio para te falar aqui essa noite. Na nossa vida como homem ou como mulher, você tem 2 opções na vida para agarrar alguma coisa. Tem gente que se agarra nas pessoas, nos bens materiais,
se apega às coisas. Mas tem um segundo grupo que olha e diz: eu não me apego às pessoas, eu não agarro as coisas, eu não agarro os bens, mas eu me apego ao Deus Todo-Poderoso. Eu seguro no Deus Todo-Poderoso, porque só Ele pode mudar a minha história. Deus está gerando maturidade em alguém aqui essa noite. Você vai parar de agarrar as coisas e vai começar a agarrar o Deus Todo-Poderoso. Aí olha o capítulo 25, verso 27. O texto diz que os meninos iam o quê? Diga comigo, crescendo. Diga mais alto, crescendo. Eu gosto disso. Porque na vida com Deus é assim. Quando a gente caminha firme naquilo que Deus chamou, a gente cresce. O que Deus está dizendo para Isaac e para Rebeca é: o que eu dei para vocês hoje é pequeno, mas vai crescer. Pastor, não entendi. O que Deus está dizendo para Isaac e para Rebeca é: o projeto é pequeno hoje, mas ele vai crescer. Pastor, e como o senhor tem certeza disso? Porque a Bíblia diz assim: e o menino Jesus crescia. E o menino Jesus crescia em sabedoria, crescia em graça. Deus está dizendo para algumas pessoas: eu vou te dar maturidade nesse mês de fevereiro, para as coisas boas que vão acontecer. Você vai crescer em maturidade, você vai crescer em conhecimento, você vai crescer em graça. Tá bom, não tá? Tá bom? Quantas crianças nasceram? Quantas crianças nasceram? Olha isso aqui. 2 filhos, 2 personalidades. Olha o texto. Versículo 27. Ali, ó. Esaú vai se tornando perito, caçador, homem do campo. Vou repetir para você gravar isso aqui essa noite. Homem, perito, caçador e homem do campo. Gravou? Agora olha o Jacó. Homem, pacato e morava em tendas. Vai dar problema isso aqui hoje. Vai dar problema, eu já estou até vendo. Jacó gostava de ficar na rede, Rosana. Aguinha de coco. Vida tranquila. Tudo de boa. Tudo nos conforme. E vai dar problema isso aqui. Porque o propósito dessa série é justamente isso aqui. Essa noite Deus vai te convidar a sair da tenda. Deus vai te convidar a sair da tenda. Vou repetir. Deus vai te convidar nessa noite. Ele já está te convidando a sair da tenda. Pastor, por que sair da tenda? Escuta. A tenda nunca foi de Jacó. A tenda sempre foi de Isaac e Rebeca. O que Jacó não tinha certeza, não tinha ideia, era que Deus estava arrancando ele dessa tenda. Olhe para mim e escuta isso aqui essa noite. Pastor, e por que Deus vai arrancar Jacó desse ambiente chamado tenda? Porque a tenda era dos pais dele, Isaac e Rebeca. E na tenda não tem escada que liga ao céu. Na tenda não tem anjo subindo e descendo. Na tenda não tem céu aberto. Então Deus está dizendo assim: Jacó, tá tudo bem aí, né? Mas está chegando a hora que você vai sair dessa tenda. Essa mamata vai acabar. Essa vida confortável vai acabar. Esse tempinho de coisa boa vai acabar. As coisas vão mudar, Jacó.
Deus está dizendo assim: Jacó, você vai sair dessa tenda. E é o seguinte: você vai sair da tenda. E eu estou te esperando num ambiente. Qual é o ambiente? É no meio de um deserto. Por quê? Porque nesse ambiente não vai ter tenda, mas vai ter pedra. Nesse ambiente não vai ter conforto, mas vai ter escada. Nesse ambiente não vai ter facilidade, mas vai ter um céu aberto. Nesse ambiente nós vamos ter um encontro nós dois, e o tempo da tenda vai acabar. Diga para alguém aí do seu lado: você vai sair da tenda hoje. Não diga mais alto: você vai sair da tenda hoje. Vai apertar isso aqui agora. Por quê, pastor? Qual é o problema da tenda, Carol? Sabe qual é o problema da tenda, Gustavinho? É que na tenda, olha para mim, todo mundo faz as coisas para você. Na tenda ninguém te confronta. Na tenda ninguém te corrige. Na tenda não se forma homens, na tenda se forma menino. Na tenda não se forma mulher, se forma menina. Na tenda a mamãe olha e diz assim: não precisa fazer nada não, ela é princesinha, ela não dá conta. Na tenda o pai olha e diz: não, coitadinho dele, ele não dá conta, deixa eu fazer para ele. Na tenda você comete erro e está tudo bem. Só que hoje Deus te trouxe aqui para dizer: tu vai sair dessa tenda, rapaz. Eu vou te arrancar dessa tenda, porque eu quero mudança na tua vida. Você nasceu para ser alguém diferente. Pastor, eu não estou entendendo. Deus está dizendo para você: eu vou te tirar dessa tenda, Jacó, porque eu tenho algo contigo. Segura, José. Olha o texto. Responde para mim. Esaú era o quê? Perito na caça. Diga comigo: perito na caça. Enquanto Esaú é perito na caça, o Jacozinho é perito em tenda. O Jacozinho nunca saiu da tenda. O Jacozinho tinha tudo de mão beijada. Ai, Jesus. Sabe qual é o problema de Isaac e Rebeca? É que eles nunca treinaram Jacó para viver lá fora. Sabe qual é o problema de Jacó, Isaac e Rebeca, pastor Cleito? É que eles não estão preparando. Vou dar um conselho para você essa noite. Chega de ficar criando menino e menina dentro de tenda. Não faz nada, não cresce, não evolui. A primeira discussão que tem em casa quer ir embora. Ô pai, me dá dinheiro para sair, pai. Altar é lugar de abater. Altar é lugar de amadurecimento. Deus vai queimar essas tendas hoje. Deus vai queimar essas tendas hoje. Pastor, e por que vai queimar? Porque o altar não fica dentro da tenda, o altar fica de fora. Deus vai te arrancar dessa tenda. Pastor, o primeiro altar que Deus vai levantar para Jacó, não tem Rebeca, não tem Isaac, mas tem pedra. E agora, o Jacozinho que foi criado na mamata vai ter que transformar uma pedra em travesseiro. Quando você começar a entender, Deus vai começar a mudar coisas na tua vida. Eu estou pregando para muita gente aqui essa noite. Pastor, por que Deus precisava tirar Jacó da tenda? Olha o texto, capítulo 26, versos 6 e 7. Olha isso aqui. 26 de Gênesis, versículo 7, 6 e 7. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me maltrataram por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Sabe qual é o primeiro problema dessa família?
é que o pai dessa família é um mentiroso. Aí se Deus não arranca Jacó de dentro desse ambiente, o que seria que esse rapaz? Ah, pastor, então só o Isaac está errado. Não, vamos para o texto. Vamos de Bíblia. 27, versículo 1. No mesmo livro, eu vou caminhar só dentro do Gênesis. Capítulo 27, versículo 1. 27, versículo 1. Olha o texto. Quando Isaac envelhece e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho Esaú. Respondeu: aqui estou, pai. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava, o seu arco, vá para o campo e apanhe para mim uma caça. Olha o que ele diz: faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você, antes que eu morra. Agora olha a Rebeca. Rebeca estava onde? A Rebeca está escutando de trás da porta. Deixa eu dizer uma coisa séria de Deus para você. Você que é mãe, me ouça isso aqui. Você que é mãe ou você que vai ser mãe, escuta. Deus não te chamou para ser uma mãe manipuladora, não. Olha o que essa mãe faz, Júnior. Ela escuta o que o pai está falando para o outro filho. Aí olha o texto. Quando o filho pega os instrumentos e sai para a caça, olha o texto. Ela quer a bênção para o Jacó, porque ela sabia que havia uma promessa de Deus. Só que ela vai usar meios ilegítimos para alcançar objetivos. Um pai mentiroso e uma mãe manipuladora. Deixa eu te dar um conselho aqui essa noite. Cuidado! Ao invés de você formar filhos, você deformar eles. Os seus filhos têm tudo para dar certo. Os que já são e os que vão ser. Seus filhos têm tudo para ter um casamento abençoado. Isso serve para mim também. Só que tem muita casa que existe partidarismo. O pai disse assim: Esaú, vai matar um animal para mim comer. Faz uma comida saborosa e traz para cá. Agora olha o texto. A Rebeca, escuta, Jonathan, e olha o que ela fala para Jacó. Versículo 6. Ouvi seu pai falar sobre Esaú, o seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Olha o 8. Aí a mãe, olha o que essa mãe vai fazer. Agora escute, meu filho. Ouça as minhas palavras e faça o que eu estou te mandando. Verso 9. Vá aonde? Vá aonde? O pai disse para Esaú: vai caçar. Mas o Jacózinho que vive dentro da tenda, a mãe disse: vai ali no rebanho, pega uma das que já está ali. Pega o que já está pronto, porque é mais fácil, né? Pegar o que já está pronto. Tá, mãe, e aí? Eu vou pegar o animal e quem vai fazer a comida? Pode deixar, meu filho. A mamãe faz a comidinha para você. A mamãe faz tudo para você. O papai faz tudo para você. Só que essa noite Deus te senta nessa cadeira e vem dizer para alguém: a tenda vai acabar. Essa mamata, essa vida confortável vai acabar. Por quê, pastor? Porque Jacó não podia mais ficar dentro da tenda do pai e da mãe. Por quê? Eles eram ruins? Não. É porque Jacó tinha que ter experiência com Deus. Aí sabe qual é o problema? 27, 41. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam. Então, lê ali, então. Foi o diabo que colocou isso aqui dentro de casa? Foi o diabo que fez isso aqui? Foi quem? Rebeca. Ela induziu o menino a fazer mentira com o pai. Esse é o problema. A gente terceiriza, sempre joga a culpa para o diabo. Mas tem discussão, tem guerra, tem confusão que está acontecendo dentro da sua casa, que não é o diabo, é você que está provocando isso tudo dentro da sua casa. Só que hoje Deus te trouxe aqui. É por isso que eu disse no começo que talvez você não volta terça-feira.
porque essa palavra é para mudar a sua vida. Eu não prego para massagear teu ego, eu prego para ver você no céu, rapaz. Eu prego para ver você no céu, moça. Deus está dizendo para você: chega de culpar o diabo, assume os seus erros e entenda, Deus quer que você construa um altar. Aí eu chego no texto que eu li. Esse da pena. Aí o capítulo 28, eles começam a tramar o pai e a mãe. Reúne o pai e a mãe em secreto e diz: como nós vamos fazer com o nosso bebezão, o nosso filhão? Porque o irmão está ameaçando ele. Não sabia eles que Deus estava esperando ele lá no altar. E a Bíblia diz, olha o capítulo 28, versículo 10. E Jacó, diga mais alto, Jacó tem 77 anos aqui. Quantos anos? Então escute isso aqui essa noite. Você só vai conseguir viver algo com Deus. Você só vai conseguir abater algumas coisas na sua vida quando você partir. Partir, não estou falando daqui para outra vida, não. É sair mesmo. Enquanto você não partir, enquanto você não sair, você não edifica altar. É impossível você ter um altar pessoal com Deus, um altar de encontro com Deus, vivendo da maneira como você está vivendo. Só que essa noite Deus está dizendo para algumas pessoas: eu estou dando o start na sua vida essa noite. Está na hora de você partir. Está na hora de você ir. Eu vou liberar isso aqui para alguém essa noite. Deus está usando a minha boca para liberar essa palavra para algumas pessoas. Está na hora de você partir. Está na hora de você ir. Por quê, pastor? Partir é doloroso, sim ou não? Mas é necessário. Partir dói, mas é necessário. Jacó tem um ponto de partida, sair de Beceba. Mas ele também tem um destino. Aí olha o que o texto está dizendo. Está tudo no texto. E chegou a um lugar. E ali passou a noite. Eu gosto disso aqui. Eu até anotei aqui nesse papelzinho. Porque essa escrita ali, ó, a um certo lugar, no original está escrito assim: no lugar. Ali está escrito a certo lugar. Só que no original está escrito no lugar. O que é isso, pastor? Deus tem o lugar certo para te esperar. Deus já sabe o lugar certo aonde você vai chegar. Jacó não ficou para sempre naquele lugar. O texto diz que ele passou uma noite. Ele passou o quê? Sabe qual é o segredo da vida? Os segredos da vida é isso aqui que eu vou te falar agora. Não transforme os ambientes de passagem em ambientes definitivos para você. Não transforme um lugar que é de passagem em um lugar definitivo para a tua vida. O Jacó chegou e disse: é só uma noite. Então eu vim liberar uma palavra do céu para alguém. Não é o seu destino que você está vivendo. Só que Deus tem um encontro com você. Deus tem um encontro pessoal com você. Só que eu vou ser mais ousado, e quem crer vai levantar a mão para receber isso aqui. Porque num ambiente de passagem tem céu aberto. Num ambiente de passagem tem escada. Num ambiente de passagem tem uma escada que liga a terra ao céu. Tem anjo subindo e descendo. Agora presta atenção, pastor Johnny, pastor Cleiton. Se num lugar de passagem tem céu aberto, tem escada que liga ao céu, tem anjo subindo e descendo, se tudo isso tem num lugar de passagem, imagine quando você chegar no seu destino. O que Deus tem para você? Vai passar. É só uma noite. Pastor, mas que noite demorada, mas vai passar.
Passou, mas está tão difícil, mas vai passar. Está tão complicado, mas vai passar. Pastor, está doendo muito, mas vai passar. Pastor, eu não estou conseguindo, mas vai passar. Porque depois que você sair desse lugar de passagem, você vai sair com uma promessa do céu sobre a tua vida. Agora olha o curioso. Qual é o nome do lugar? Padã Aram. Jacó sai de Berseba em direção a Arã, e ele vai parar num lugar. Só que o lugar que para é justamente o lugar que o seu bisavô Terá, quando saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, para, estabelece, transforma o lugar de passagem em ambiente definitivo. Capítulo 11 do Gênesis. E ali ele morre. Então voltar para esse lugar, para Jacó, era voltar para um lugar onde Deus já tinha tirado a família dele. Só que às vezes Deus nos leva em alguns lugares que a gente não quer ir. Só que Deus leva a gente a esses lugares para a gente começar a construir o nosso primeiro altar. E sabe por que Deus te leva em alguns lugares que Ele já te tirou? Pastor, por quê? Porque algumas coisas precisam ser resolvidas ainda na sua vida. E antes de Deus te transicionar para outro lugar, Deus precisa que algumas coisas sejam resolvidas. Só que o mesmo Jacó que sai fugido da casa dos seus pais, quando ele chega nesse ambiente, Deus decide entrar na história dele. Talvez você essa noite tenha vivido a vida inteira dentro de tenda. Todo mundo faz as coisas para você, todo mundo passa a mão na sua cabeça. Só que hoje Deus está dizendo: eu vou te arrancar dessa tenda, eu vou te arrancar desse ambiente e vou te levar para um ambiente aonde só eu e você vamos ter um encontro. Mas olha o que ele faz. Na casa de papai. Ai, Jesus. Na casa de papai tinha conforto. Dentro da tenda, Carol, tinha todinho. Dentro da tenda tinha miojo. Dentro da tenda tinha o copinho do Nescau. Dentro da tenda tinha tudo. Só que agora não tem mais nada, só tem uma pedra. Só tem uma pedra, Ele deu. E é por isso que Deus vai te arrancar dessa tenda. Porque está na hora de você crescer. Está na hora de você ter maturidade. Aí o texto diz: ele pega a pedra. Ele agarra. Interessante é que tinha várias pedras. Sim ou não? Mas teve uma que chamou a atenção dele. O que não faltava naquele lugar era pedras. Eu imagino Jacó dizendo assim: meu Deus, eu preciso de uma pedra. Qual dessas? Qual dessas vai encaixar no propósito? Qual dessas eu vou deitar e vou ter um bom sono? Qual dessas? Qual dessas? Aí ele acha a pedra certa. Nesse primeiro altar, Deus está dizendo ao seu coração essa noite: eu vou gerar tanta maturidade em você, que você vai começar a entender quem deve caminhar ao seu lado e quem não deve caminhar mais. Porque quando ele pega a pedra, Júlio, ele coloca a pedra no chão e deita. Aí eu fiquei pensando, olha o texto, capítulo 28, versículo de número 11. Ele pega a pedra, faz de travesseiro e dorme. Aí olha o 12. E eu imagino alguém olhando e dizendo assim: Jacó, lá na tenda tinha travesseirinho de pele de ganso, de pena, tinha tudo do bom e do melhor. Pois é, só que agora eu só tenho uma pedra. E aí, eu vou dormir. Por que você vai dormir? Porque eu preciso sonhar. Eu vou liberar isso aqui essa noite. Toda pessoa que sonha, Maxivânia, ela pisa no amanhã. 3 pessoas pegou. Toda pessoa que sonha, ela pisa no amanhã. Eu vim pregar para uma igreja que sonha aqui essa noite. Alguém está olhando e está dizendo: Jacó, tu vai dormir nessa pedra. Tem problema não. Eu tenho maturidade para transformar o ambiente. Eu tenho maturidade para viver o que Deus tem para mim.
Deus vai te dar maturidade. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Para mim encerrar, escuta. Ele sonha, ele o quê? Ele o quê? Aí olha o sonho. Uma escada cujo topo atingia o céu. E anjos de Deus subiam e desciam. Olha o que Deus está dizendo para Jacó. Jacó, lá na tenda não tem escada. Mas eu vou te apresentar, Jacó, como é que é a vida a partir de hoje. Alguém me fala como é que funciona uma escada. Ela é de... Não, fala mais alto. Degrau por... Não, a escada como que ela funciona? Deus está olhando para Jacó e está dizendo: eu vou te ensinar, rapaz. Você foi criado só no bem bom dentro da tenda. Só que a partir de hoje você vai entender que a vida, ela é feita de degrau por degrau. A vida não é feita de elevador. A vida é degrau por degrau. Só que eu tenho um conselho para te dar, Jacó. Qual é o conselho? Não saia da escada. Porque em algum momento... O que é Deus? Em algum momento, Jacó, ó, você vai subir, mas vai ter algum momento que você vai descer. Mas não saia da escada, porque eu vou te conduzir novamente e você vai subir para o lugar que eu tenho reservado para a tua vida. Deus está gerando maturidade em você essa noite. Para quê, pastor? Para que você entenda uma coisa. A escada que você vai subir, segura. A escada que você vai subir é do tamanho do propósito que Deus determinou para a tua vida. Vou repetir. A escada que você vai subir é do tamanho do propósito que Deus determinou para você. Só que tem um detalhe. Essa escada aqui, ela estava ligada aonde? Com cuidado, tá? Porque nem tudo que tem apoio na terra nada adianta você construir as coisas aqui na terra se não tem apoio do céu. Nada adianta você ter a aprovação dos homens e não ter a aprovação do céu. Aí para mim encerrar, olha o último texto, põe aí, minha filha. Jacó está subindo. Aí o texto diz que ele vê anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Jacó não entendia, pastor, nessa hora o que está acontecendo. Só que o sonho que Jacó teve é o que eu e você vivemos hoje. João capítulo 1, versículo 50. Olha quem está na escada. João 1 e 50. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhe digo, que vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem está na escada é o próprio Cristo. Ele está dizendo: não deixa, não saia, porque eu te seguro, mas eu vou moldar você, eu vou lapidar você. Deus está gerando maturidade em você. Fica de pé. Só quero ver você. Diga comigo: pedra. Diga comigo: pedra. Não, diga mais alto: pedra, travesseiro, coluna. Mais alto: pedra, travesseiro, coluna. Põe o versículo 18, minha filha. Gênesis 28 e 18. Olha o que esse camarada fez. Era uma pedra que virou um travesseiro, e no outro dia virou uma coluna. Jacó está dizendo: eu tive que sair da tenda para mim começar a aprender a transformar as coisas na minha vida. Eu agora estou preparado para viver o que Deus tem para mim. Eu agora estou preparado para viver o que Deus tem para mim. Ele pega a pedra que vira travesseiro, que depois vira coluna, e o texto diz: e derramou azeite sobre ela. E aí ele diz, olha o que o texto diz, verso 19:
volta no 18, não, 18. Derrama o azeite. Mas o verso 17 ele diz assim: que terrível é este lugar. É a casa, a porta dos céus. Esse primeiro altar, Deus está te convidando essa noite. Saia da tenda. Jacó, sai da tenda. Por quê? Porque se você não sair da tenda, você sempre vai ser um crente mimado. Sempre vai ser um crente cheio de dodóizinho. Sempre vai ser um crente arrebentado. Só que ele está dizendo: sai da tenda, porque eu tenho um altar de encontro com você. E você vai começar a transformar as coisas. Deus está te preparando para coisas grandes. Levanta as duas mãos para o céu, vai. Deus está te preparando para coisas grandes. Betel é casa de Deus. Que os anjos veem, que os anjos Levanta a tua mão. Deus está gerando maturidade em você. Receba a maturidade de Deus aí agora. Não se preocupe se Ele te arrancar da tenda hoje, mas Ele tem algo maior para você. Curva a sua cabeça. Eu comecei dizendo aqui essa noite: esse mês de fevereiro Deus vai começar a confrontar você. Esse mês de fevereiro Deus vai começar a moldar você. Esse mês de fevereiro Deus vai começar a querer te confrontar. E Ele está dizendo para você: eu vou te arrancar dessa tenda. Diga para alguém aí do seu lado antes de eu orar: Deus vai te arrancar dessa tenda hoje. Não, diga com ousadia: Deus vai te arrancar dessa tenda hoje. Você vai ter maturidade para ter um encontro com Deus. Senhor, eu oro pelos teus filhos agora. Os teus filhos vão ter encontro com Deus. Tem filhos aqui que foram gerados em meio a tantas coisas. Está vivendo só dentro da tenda. Só que o Senhor, nesse primeiro encontro, nesse altar, Betel, casa de Deus, o Senhor vai arrancar a gente para começar a ter um encontro contigo. E nesse encontro, aquilo que ele não conseguia fazer, ele vai conseguir fazer. Aquilo que alguém fazia por ele, não vai fazer mais. Aquilo que alguém fazia, não vai fazer mais. Porque ele vai ter maturidade o suficiente. É o que eu declaro em nome de Jesus. Quantos foram abençoados aqui hoje? Essa palavra vai remoer o teu coração essa semana. Deus vai te confrontar essa semana. Você vai entender que você precisa sair dessa tenda, porque Deus tem um altar para você.